E aí, a holding, como instrumento de gestão, ela traz aí algumas questões. A principal questão, e que talvez seja a questão mais interessante, é você usar a holding para concentrar as decisões e o controle. Aqui embaixo eu botei de empréstimo a estrutura societária de um dos meus clientes. Então, nós temos aqui 6 famílias, 6 núcleos familiares, e aqui embaixo todas as operacionais do grupo. Em um primeiro momento, eles constituíram uma outra estrutura que eles viram que com o tempo não era ajustada. E aí agora eles estão se esforçando para fazer essa estrutura. Porque o que acontece? A partir do momento que a família cresce em complexidade, você vê que é muito complicado você ter todo mundo decidindo nas empresas que são operacionais. Então, você precisa tomar um empréstimo no banco, você precisa da assinatura. Se o banco exigir a assinatura de todos, você precisa da assinatura de todos. Então, isso dificulta muito o processo de gestão. Quando você tem uma holding que sozinha é a única sócia de todas as operacionais, você simplifica a gestão. Então, isso dá para as operacionais um respiro muito grande. Agora, essa simplificação do controle e do poder de decisões também não pode significar discricionariedade ao gestor familiar que esteja à frente dessas empresas. Então, a empresa precisa aprender também a fazer esse balanceamento entre quais são os poderes que ele vai ter como representante nas empresas operacionais e até onde ele pode ir sem autorização de todos os sócios. Então, a holding como instrumento de gestão, esse é um dos principais pontos que ela traz. O segundo ponto é distanciar os conflitos familiares da operação. Quando toda a família é sócia diretamente das operacionais, o que acontece? Qualquer conflito familiar atinge diretamente a operação. Porque, por exemplo, se um familiar resolver judicializar a questão, isso vai para o CNPJ da operacional. Quando você tem uma holding interpondo a família da operação, todos os conflitos familiares vão ser filtrados primeiramente na holding. Isso permite que a operação siga de forma mais livre. Então, a holding como instrumento de gestão, ela vai servir também para isso, para criar essa distância, esse distanciamento da família do negócio em si. O terceiro ponto, que é um ponto fundamental para as empresas, principalmente a partir da primeira geração, é começar a estruturar a sua governança. E aí a holding, ela naturalmente vai servir como um instrumento, um local adequado onde você vai estruturar essa governança. A partir do momento que as novas gerações chegam na empresa, não tem para onde correr. Alguns princípios vão ser mudados, alguns procedimentos vão ser mudados, algumas políticas internas vão ser mudadas. Por quê? Porque a empresa ela precisa evoluir. A segunda geração ela chega com um desejo muito forte de que você traga uma governança mais presente, mais ativa para esses negócios. E aí a holding ela pode servir principalmente para você definir essa estrutura da governança. Na holding, você pode, por exemplo, alocar um conselho de administração. Normalmente, as empresas elas não nascem com um conselho de administração diretamente. Elas nascem com formas embrionárias de um conselho. A partir desse momento que você precisa construir cada vez mais o consenso na família, os sócios começam a ter essa necessidade de sentar para discutir entre si e para dar claridade ao processo de tomada de decisões. Então, o primeiro momento de um conselho é um conselho de sócios. A partir da evolução desse conselho de sócios, muitas empresas chegam num conselho consultivo. Então, eles começam a sentir a necessidade de trazer um consultor externo ou até mesmo um funcionário para opinar também nesses momentos. E aí, esse conselho consultivo, esse conselho se estabelece como consultivo. Tanto nesse formato de conselho de sócios, como nesse formato de conselho consultivo, o conselho ele ainda não é vinculante. Mas quando ele passa para o formato de um conselho de administração, aí os conselheiros eles passam, por exemplo, a ter responsabilidade civil e penal por suas decisões. E as decisões deles são vinculantes. O conselho de administração ele vai ter o grande objetivo
de direcionar de forma estratégica as decisões das empresas e eleger e fiscalizar a diretoria. Então, essas são as duas grandes principais funções do Conselho de Administração, além de outras. Nessa mesma linha da estruturação da governança, ela não descasa da profissionalização da gestão. Então, os herdeiros, principalmente a segunda geração, eles trazem essa necessidade de fazer as coisas diferentes. Por quê? Porque normalmente os fundadores, eles criaram a empresa ali no braço, muitas vezes sem formação nenhuma e tudo mais. E esses herdeiros, eles já chegam mais preparados do ponto de vista de formação acadêmica. Então, eles querem aplicar o que eles aprenderam. Então, naturalmente, eles vão trazer aí essa necessidade dessa profissionalização da gestão. E o último ponto é utilizar a holding como um instrumento para estruturar o CSC. E é aí que a gente tem, de forma mais presente, a holding como um instrumento para a gente reduzir os custos operacionais. O que é o CSC? O CSC ele vai ser uma estrutura de gestão compartilhada. Então, aqui atrás, todos esses negócios, e muitas vezes esses negócios eles não estão nem na mesma atividade, cada um deles tem uma estrutura financeira, administrativa, de gestão de recursos humanos, TI e tudo mais individualizada. O centro de serviços compartilhado, ele vai agregar todas as áreas do negócio. E aí ele vai conseguir dar uma visão macro do grupo empresarial como um todo e a partir daí conseguir fazer uma melhor gestão de todas essas áreas de negócios, trazendo uma economia desses custos, uma eficiência e também uma maior agilidade. A minha ressalva, e aí é a ressalva jurídica, de a gente utilizar a holding como sede do centro de serviços compartilhados, é porque a partir do momento que a gente utiliza a holding com essa finalidade, a gente traz para a holding uma série de riscos jurídicos que antes não existiam. Porque quando a gente cria a holding familiar, a gente cria ela no modelo que a gente chama de holding pura. Ou seja, a gente coloca a holding sem uma atividade operacional em si. Ela não é serviço, ela não é comércio, ela não é indústria. A única função dela é ser sócio em outras empresas ou administrar o patrimônio da família. Quando a gente traz outra atividade além dessa, a gente aumenta o risco jurídico dentro desse CNPJ. Então, a minha recomendação vai utilizar a holding como instrumento, como sede do Centro de Serviços Compartilhados, cria um segundo degrau e você traz acima os núcleos familiares, cada um com a sua holding individual. Então, cada família tem o seu núcleo, a família, cada um com o seu CNPJ, vai ser sócio da holding e a holding vai ser a única sócia em todas as operacionais. Então, desse modo, a gente descasa a família dos riscos que o CSC traz os riscos que o CSC traz para o CNPJ da holding.